Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos e que a bênção de Deus possa repousar sobre a sua vida. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, a princípio, no capítulo 17. Hoje vamos falar de um assunto que é muito importante. Todos são importantes, né? Quando você abre a Bíblia, para você estudar, qualquer parte que você lê, ele é muito importante. Mas o assunto de hoje, eu vou dizer que é a coroa de todos os assuntos, de todos os temas, para a vida do cristão, para a vida do ser humano. Gênesis capítulo 17. Encontrou? Diz amém. Antes da gente ler, eu não falei ainda o versículo, o título da nossa mensagem de hoje é A Essência da Vida Cristã. Qual a essência da vida cristã? De tudo que se pratica na vida, qual é a parte mais importante? Sem ela, sem essa parte que nós vamos estudar hoje, tudo que se faz depois, ou tudo que se vem a fazer, é inútil. Só faz sentido tudo que você praticar na sua vida, se isso que nós vamos estudar hoje tiver em primeiro lugar e tiver acontecendo na sua vida. Inverteu a ordem, já era. Está tudo perdido. Né? Nós vamos orar antes da gente fazer esta leitura, né? Fechemos nossos olhos e vamos orar mais uma vez. Né? Nosso Senhor e Pai que estás nos céus, mas também pela presença do Espírito Santo, acreditamos que o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Quero pedir que o Senhor atue poderosamente em nossas vidas, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender a tua palavra. Nem só entender, ó Deus, mas guardá-la em nosso coração e praticá-la por todos os dias da nossa vida. Nos transforme, conforte os corações aflitos, aumente a fé, ó Deus, daqueles que está enfraquecido e cura o que for necessário curar. Fale o nosso coração através da tua palavra neste momento, em nome de Jesus é o que pedimos. Amém, Senhor Deus. Amém. Gênesis capítulo 17, o versículo 1 nos diz assim: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Amém? Já pensou se um dia você tivesse um encontro com Deus assim, hein? Deus chegasse para você e disse assim: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Né? Incrível, né? Seria incrível. Deus nunca apareceu para mim assim. Não sei se já apareceu para você. Né? Deus já me falou de várias maneiras, mas vê-lo e ouvi-lo de forma audível, isso nunca aconteceu. Né? Mas com Abraão, o privilegiado Abraão aconteceu. Né? Mas qual foi a ordem de Deus? Isso aqui é um imperativo. O que Deus ordenou que Abraão fizesse? Ande na minha presença. Já pensou que se Abraão pensasse assim, ó, bom, Deus me pediu para ser perfeito, eu vou ser perfeito para que eu ande na presença dele. Estaria certo assim? Ele iria conseguir? De maneira nenhuma. Por isso Deus foi direto. Ande na minha presença e ser perfeito. O que é ser perfeito na ótica humana? O que seria perfeição na ótica humana? O que seria perfeição? Né? Se você perguntar para alguém aí fora, o que é ser perfeito para você? Ele vai dizer, perfeito é comprar e pagar. Né? Perfeito seria o quê? O marido não trair a esposa. Seria não desejar o mal para os outros. Não matar, não roubar. Digamos que o resumo fosse guardar os 10 mandamentos. Para eles isso seria perfeito. E para você?
perfeição seria isso também? O seu conceito de perfeição até agora tem sido este? Obediência irrestrita, total, completa de todos os mandamentos que Deus deu? É bom guardar os 10 mandamentos? É correto? Claro, é correto, é necessário, né? A Bíblia fala que os mandamentos de Deus é justo, é bom, né? É perfeito. Salmo 119 fala que ele restaura a alma. Ou seja, é muito bom guardar os mandamentos de Deus. Mas isso torna uma pessoa perfeita? Eu já conheci uma nação que fazia tudo isso e matou o próprio Deus, Filho, Jesus Cristo. Guardava todos os mandamentos. Alguém da sua época olhava para ele e dizia assim, ó, cara, aliás, os dizeres comuns, né? Caracas, mas tu é fera, hein? Né? E como a guarda dos mandamentos para ele não era suficiente, o que eles faziam? Colocavam uma franja aqui, né? Colocavam um vestidão que dava lá embaixo para exibir santidade e perfeição. Mas para Deus, Jesus disse que eles eram o quê? Sepulcro caiado, raça de víboras, né? Então, irmãos, mas é possível a gente andar na presença de Deus? Veja bem, ó, Deus primeiro entrou em cena, né? Aí depois, quem entrou em cena? A dispensação do Filho, né? Jesus Cristo veio a este mundo e aqui viveu 33 anos. Aí Jesus morre e vai para o céu. E quem é que vem? O Espírito Santo. Aí vem a dispensação do Espírito. Mas veja bem, nós vamos encontrar na Bíblia, como esta passagem que nós vamos acabar de ler agora, João capítulo 14, versículo 23. Vamos lá, rapidinho, né? São João, o Evangelho, o capítulo 14 e o versículo 23, ele nos diz assim, ó, olha que maravilha, isso foi o próprio Jesus falando, né? 14, 23, Jesus falou assim, ó, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém? Olha que maravilha, né? Se alguém me ama, esse guarda os mandamentos. Mas será que Jesus não quis inverter a ordem do que Deus tinha falado lá antigamente? Jesus falou assim, ó, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E o Pai o amará. Nós, quem? Nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Viremos para ele. Ele quem? A pessoa que guarda os mandamentos. E faremos nele morada. Olha, como é que pode o processo, né? Deus fala, anda na minha presença para ser perfeito. E Jesus fala, guarda os mandamentos. E eu, o Pai e o Espírito, vamos habitar em você. Agora, por que esse processo, né? Eu vou resumindo de forma bem direta. Acontece assim, ó. Você anda na presença de Deus, Deus capacita você, lhe perdoa, purifica, santifica, faz aquela limpeza. Olha bem, só então ele habita em você. Entendeu a ordem? Entendeu a questão? Primeiro, Deus, ele capacita o seu ser para ele habitar. Entende? Porque se não houver arrependimento de pecados, não tem como Deus habitar. E só há arrependimento de pecados se a pessoa entrar na presença de Deus. Entrou na presença de Deus, irmãos, uma luz divina penetra o nosso ser. Essa luz penetra o nosso ser e nós começamos a discernir o que há de errado em nossa vida. As impurezas, os hábitos, palavras, pensamentos, sentimentos, tudo de errado, a gente começa a perceber. E nesse processo a gente começa também a pedir perdão, pedir misericórdia a Deus. E Deus vai nos perdoando conforme nós vamos confessando.
então ele passa a habitar dentro de nós. Então nós, veja bem, ó, Jesus fala, ó, guarda os meus mandamentos, né? Imagina que se a pessoa, ele é um transgressor contumaz, consciente, Jesus vai habitar nele? O Espírito Santo vai habitar nele? Então o Espírito Santo está ali para convencê-lo, mas para habitar, ele precisa confessar o pecado. Ele precisa confessar o pecado. Mas o que nós estamos vendo aqui é a possibilidade que nós temos de andar na presença de Deus. A possibilidade que nós temos de que Deus habite em nós. Então, primeiro nós vimos que Deus pedindo a Abraão para andar na sua presença. Aqui nós vemos Jesus falando que ele habita em nós. Jesus habita em nós. Vamos ler mais uma passagem? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Essa passagem, eu creio que ela é bem conhecida, né? Capítulo 5, eu acho que eu inverti alguma coisa aqui. Ah, tá. 2 Coríntios, eu estou no 1 Coríntios. Aí não vai ter mesmo, né? Capítulo 5, 17, nos fala assim, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo. Essa palavra em Cristo, ela tem vamos dizer assim, um significado muito importante, né? Na verdade, essa frase, né? Esse conjunto de palavras. E eu posso dizer que esse Blaze, ele está em mim. Não é isso? Se eu tirar ele e colocar ali, ele já não mais está em mim. Veja bem, porque Jesus Cristo, ele quer não somente estar perto de nós, ele quer estar em nós. Ok? Vamos mais uma passagem ainda nesse mesmo livro, capítulo 13 e o versículo 5. Capítulo 13 e o versículo 5. Nos diz assim, isso, 13, 5, fala assim, ó. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis reprovados. Irmãos, eu li essas passagens com vocês para mostrar na Bíblia que Jesus Cristo, ele quer estar em nós, ele quer habitar em nós. Aqui foi Jesus falando, tá? Tem gente que fala assim, mas não é Jesus que habita, não, quem habita é o Espírito Santo. Não é porque Jesus morreu e foi para o céu, ele está lá no santuário intercedendo por nós. E é verdade que ele está lá. Né? É verdade que ele está lá. Agora, como que Jesus iria voltar? No Evangelho de São João, nós não vamos ler a passagem, Jesus fala para os discípulos assim, ó, eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós outros. Ou seja, Jesus ia morrer, ressuscitar e subir ao céu. Só que como Jesus iria voltar para os discípulos? No Pentecoste, através do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem, irmãos, quando o Espírito Santo vem e ele habita no crente, ele não vem absolutamente sozinho. Ele traz consigo a presença, a luz espiritual do Pai, do Filho e do próprio Espírito. Se você está cheio do Espírito Santo, e alguém diz assim, esse homem está cheio de Jesus, ele está cheio de Deus, está tudo correto a expressão. Mas a expressão cheio do Espírito é porque nós vivemos na dispensação do Espírito. Ok? Eu não sei se vocês lembram, no ano passado, o pastor Rafael Candelório, lembra dele? Ele esteve aqui fazendo uma programação chamada de Um Final de Semana com Deus. Eu não sei se vocês lembram. Quantos esteve presente? Quantos lembram? Olha, uma boa quantidade de gente estava presente. O que ele falava para a gente? Ele dizia assim, ó, você tem tanto tempo para você orar.
Então, o que que você vai fazer? Você vai conversar com Deus falando de forma espontânea, sem pedir e sem agradecer. Mas o que que ele falava que a gente precisava fazer? Você deveria acreditar que Jesus estava ali. Teve até uma ocasião que ele falou assim, ó, você convida Jesus para sentar contigo e você vai ter uma conversa com Jesus. Ele disse, mas não que seja de forma arbitrária, né? Será que isto é possível? Você conversar com Jesus assim como se fosse um amigo? Como alguém de carne e osso que está com você? Será que isto é possível? Possível, totalmente possível. Sabe o que a senhora White fala a este respeito? Olha o quanto é grande a necessidade que nós temos disso. Ó. Falando sobre um personagem bíblico muito conhecido, ela fala que ele, no caso Enoque, ele alimentava o desejo de estar na presença de Deus. Ela fala assim, ó. Ela fala assim, durante 3 séculos andara com Deus, no caso Enoque, dia após dia, almejara uma união mais íntima, cada vez mais estreita se tornara a comunhão, até que Deus o tomou para si. Ou seja, todos os dias Enoque, ele fazia como se fosse um treinamento. Ele desejava andar na presença de Deus. Então, pelo desejo que ele tinha de andar na presença de Deus, ele exercitava isso, acreditando que Deus estava ali, e assim ele vivia o seu dia e conversava com Deus no seu dia a dia. Olha que interessante. E agora, como é possível a gente fazer isso? Veja bem, ó. Isso que eu li para vocês está no livro Patriarcas e Profetas, tá? Se vocês quiserem o parágrafo, depois eu posso passar. Ela diz assim, ó, seres celestiais buscam conquistar o coração dos homens, trazem a este mundo obscurecido a luz das cortes em cima. Mediante um mistério amável e paciente, opera no espírito humano, para levar os perdidos a uma união com Cristo mais íntima do que eles próprios possam avaliar. Os seres celestiais, anjos, o Espírito Santo, ele está trazendo a luz do alto para o nosso ser, de forma que a gente seja iluminado, de forma que nós podemos ter uma união com Cristo maior do que a que nós podemos imaginar. Você diz o quê? Um amém? Você deseja isso? Amém? Irmãos, nós precisamos desejar isso. Precisamos desejar que Deus habite em nós, que nós andemos na sua santa presença. Nós precisamos desejar isso. Quem coloca esse desejo no nosso coração? O Espírito Santo. E se caso você não sente esse desejo, você precisa colocar o seu joelho no chão e pedir a Deus misericórdia. Porque isto é essencial para a vida do ser humano. Então nós vemos aqui que nós podemos ter uma ligação com Cristo maior do que a que nós podemos imaginar. Veja este outro parágrafo, que esse está no livro Desejado de Todas as Nações. Ela fala assim, ó, pela sua vida e morte, Cristo operou ainda mais do que a restauração da ruína produzida pelo pecado. Olha bem, isso aqui é grave, ó. Era o intuito de Satanás causar entre o homem e Deus uma eterna separação. Uma eterna separação. Olha bem, o inimigo pretendia causar entre nós e o nosso Deus uma eterna separação. Separação de Deus. Olha que coisa grave que aconteceu, chegou a acontecer. Mas, veja bem, em Cristo, chegamos a ficar em mais íntima união com Ele do que se nunca houvéssemos pecado. Amém? Olha, irmãos, veja bem, ela fala que em Cristo nós podemos ficar em íntima união com Deus
nós nunca tivéssemos pecados. Ou seja, assim como era a comunhão do Adão e a Eva com Deus, pode ser a nossa através de Cristo. Porque Cristo nos ligou a Deus. E é o Espírito Santo quem nos liga a Cristo. Olha que maravilha, hein? Veja bem, ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se à nossa humanidade por um laço que jamais se partirá. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Amém? Que laço extraordinariamente forte, né? Agora, e como é que nós podemos fazer para andarmos na presença de Deus? Será que é fácil fazer isso? Irmãos, fácil não é não. Já vou adiantando para vocês e vocês mesmos sabem, né? Porque tem irmãos aqui que é muito mais velho na fé do que eu. Não é fácil andar na presença de Deus. Primeiro, que o inimigo não quer. Quando você coloca um propósito assim, ó, não, eu quero andar na presença de Deus. Eu quero ser mais íntimo de Deus. O inimigo fica enfurecido e começa a trabalhar contra. Ele trabalha fortemente para que isso não aconteça. Mas olha como a Ellen White, ela aconselha que a gente deve fazer para a gente andar na presença de Deus. Veja bem, ó, se tivermos o Senhor sempre diante de nós, olha bem, se tivermos o Senhor sempre diante de nós e deixarmos o coração transbordar em ações de graça. Olha bem, se tivermos o Senhor sempre diante de nós, como é possível a gente fazer isso? No dia a dia, enquanto você realiza as suas tarefas, a sua mente precisa estar sendo treinada assim, ó. O Senhor está aqui. Você faz todas as coisas sempre nesse pensamento, não, o Senhor está aqui. E ali você agradece, você canta, você conversa com Jesus, como Ele estando ali presente, mesmo que você não esteja vendo, isso vai desenvolvendo na sua mente o senso da presença dEle. Irmãos, isso não é um delírio. Veja bem, ó, como é que o pecado entra na vida de uma pessoa? Todos nós somos pecadores, mas se você quiser ser um viciado, um adúltero, viciado, a sua mente precisa pensar nisso. A sua mente precisa pensar nisso e vai sendo alimentado, até que os seus pensamentos vicia em pensar nisso. Em pensar nessas coisas. Do mesmo modo, todos os tipos de pecado. Como é que se forma um ladrão? Ele pensando no roubo, né? Ele pensa, se eu roubar tal coisa e vender por tanto, dá para eu comprar tanto. Dá para eu ficar em casa tantos dias sem trabalhar, dá para eu fazer uma viagem, tudo isso. Ou seja, ele vai imaginando e aquilo vai se materializando. Se nós quisermos andar com Deus, andarmos com Cristo, pessoalmente, a nossa mente precisa acostumar a acreditar que Ele está ali. Aí você pergunta, e se eu não sentir nada? A autora desse livro, ela fala assim, ó, você não precisa sentir, você precisa crer. Ela fala que você primeiro crê, e com o desenvolvimento da crença, aí vem o sentir. O que é o sentir? O sentir, ela fala isso aqui, ó. Nossas orações terão a forma de uma conversa com Deus, como se falássemos com um amigo. Ele nos falará pessoalmente de seus mistérios. Olha bem, frequentemente há de vir-nos-á uma sensação agradável e alegre da presença de Jesus. O coração arderá muitas vezes em comungar conosco, como fazia com Enoque. Quando esta for, em verdade, a experiência do cristão, ver-se-lhe-ão na vida simplicidade, mansidão, brandura e humildade de coração. Está vendo? Ou seja, o sentir vem depois do crer. Primeiro nós cremos. Está sentindo ou não? Não importa, eu acredito. Aí com o tempo, com o desenvolvimento desse hábito, aí vem o sentir, né? Então o objetivo da nossa mensagem de hoje, irmãos, é este.
que nós desenvolvamos um hábito de falar com Deus frequentemente, que nós desenvolvamos o hábito de acreditar que Deus está aqui conosco, que nós desenvolvamos o hábito de alimentar em nosso coração o desejo de Deus habitando em nossa vida. O meu desejo é que Deus abençoe a sua vida ricamente. Sendo esta, como eu falei no início, a essência da vida do cristão, tudo que a gente fizer, sem que isso esteja em primeiro lugar na nossa vida, vai ser como palha. Não vai ter peso diante de Deus. Sabe o que é que eu imagino? Você lembra daquela passagem que Jesus falou assim, ó? Que quando ele voltasse, pessoas iam aparecer para ele e dizer assim, ó, Senhor, comíamos e bebíamos na tua presença. Na presença aqui, referindo lá o tempo dos judeus, dos discípulos, pessoas que comiam realmente na presença física de Jesus, né? Nos dias de hoje, ele falou, ó, pessoas vão dizer, ó, nós ensinávamos nas nossas ruas, né? Em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, em teu nome fizemos isso. O que ele vai dizer para essas pessoas? Em verdade eu te digo que não vos conheço. Por que Jesus não conhecia essas pessoas? Ele não conhecia as pessoas literalmente? Claro que ele conhece, ele sabe, eu sei quem é você, você não andou comigo. Eu não te conheço porque você não andou comigo. Por isso você não pode entrar para cá, porque você não foi purificado com a minha presença para ser capacitado a morar aqui comigo, né? Então que tenhamos, irmãos, em nosso coração esse desejo de andarmos intimamente na presença do nosso Deus, né? Que a presença dele possa nos purificar de toda espécie de impureza, porque nós aguardamos num futuro próximo a chuva serôdia. E a melhor forma da gente se preparar para a chuva serôdia é isso daqui, andar na presença de Deus, né? Estarmos ligados a Jesus Cristo.